Bom dia, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, tá? E vamos iniciar o capítulo 2, né? Falando sobre a estrutura e os recursos naturais da Terra, tá? Então, vamos abrir o nosso livro na página 241 para fazermos, então, a correção. Primeira questão. Sobre a astronomia e as formas de medir o tempo, responda às questões a seguir. Item A. Como os povos antigos conseguiam medir o tempo, né? Então, eles conseguiam medir o tempo e fazer os calendários por meio de observação dos astros, tá? E também dos movimentos aparentes que eles descreviam no céu durante os dias, os meses e os anos, tá? Então, sempre medindo o tempo através de observações, já que na época não existiam instrumentos, né, que pudessem detalhar esses astros, né, e assim serem melhor estudados. Item B. Por que a astronomia era importante para os povos antigos? Você acredita que hoje em dia ela tem a mesma importância? Explique as razões da sua resposta, tá? Então, a astronomia ela era importante para os povos antigos, pois, por meio das observações do céu, que eles conseguiam saber quais eram as melhores épocas para o plantio, a colheita e a caça, né? Que eram atividades à base, né, para a sua sobrevivência. Hoje, apesar de ter mudado, a astronomia continua sendo importante. Além de ser a base para muitos conhecimentos que nós temos, como os calendários e as épocas de plantio e de colheita, né, ela também oportuniza o conhecimento sobre o universo, o que compõe, né, a história e também a expansão dele, e também tudo, né, sobre o nosso planeta, tá? Então, a astronomia é uma ciência que muito contribuiu para que nós entendêssemos melhor, né, os astros, né, e todo o universo, né? Então, tudo que nós sabemos hoje graças ao estudo, né, dessa ciência. Segunda questão. Sabemos que o sistema solar é constituído por planetas, satélites naturais e outros astros que giram ao redor do Sol. Mas essa explicação nem sempre foi aceita dessa maneira. Explique como funcionava o modelo geocêntrico, tá? Então, o modelo geocêntrico, né, que é aquele que dizia que a Terra era o centro do universo, dizia justamente que a Terra era o centro do universo e ao redor dessa Terra, né, ficavam os corpos celestes, como o Sol, a Lua e os demais planetas. E todos eles giravam ao redor dela, né, da Terra, isso segundo a teoria ou o modelo geocêntrico. Mas hoje nós sabemos que o sistema solar, que é o nosso sistema, ele ele segue o modelo heliocêntrico e não geocêntrico, né? Esse modelo heliocêntrico é aquele modelo que diz que quem é o centro do universo é o Sol e não a Terra. Terceira questão. A Terra possui alguns movimentos como o de translação e de rotação. Explique qual é a importância desses movimentos e por que eles são necessários para a manutenção da vida na Terra, tá? Os movimentos de translação e de rotação, gente, eles são importantes por quê? Porque eles são responsáveis pelos dias e pelas noites, também pela passagem dos anos e também pelas estações do ano. Além disso, esses movimentos são responsáveis pela distribuição dos raios solares na Terra, fazendo com que ela não seja nem muito fria e nem muito quente o tempo todo. Isso proporciona, né, a manutenção da vida no nosso planeta, tá? Agora nós vamos para a quarta questão. Nós temos uma imagem, né? Essa imagem ela mostra um relógio de sol, comumente utilizado nos tempos antigos. Como é possível medir as horas do dia com base na sombra desse relógio, tá? O relógio de sol, gente, ele tem funcionamento como o do gnômon, né? Que a gente estudou na aula passada, que também é chamado dessa forma, né? Durante o dia, o movimento aparente do Sol projeta diferentes sombras do ponteiro, né, do relógio no chão. E a projeção dessas sombras se movimenta no decorrer das horas, indicando os horários desde o nascer do Sol até o seu poente, né, até o momento que ele se põe, tá? Quinta questão. Sabemos que a Terra é esférica, mas
por não conseguirem enxergar as evidências de sua esfericidade, muitas pessoas ainda acreditam que ela seja plana, tá? Item A. Explique 2 motivos que tornam impossível a teoria de que a Terra seja plana, tá? Então, uma das respostas que vocês podem ter colocado é a seguinte, é que se a Terra fosse plana, né, os eclipses lunares não aconteciam, né, de forma como acontecem. E a projeção da sombra da Terra na Lua, ela seria apenas um traço, isso se a Terra fosse plana, tá? Da mesma forma, as sombras dos gnomos seriam completamente diferentes do que são. Todas elas seriam iguais em todo o planeta e nós estudamos que dependendo do país, do local, né, da sua latitude, essa sombra, no mesmo horário, ela está em posições diferentes, né, como nós vimos na explicação da aula passada. Item B. Comente 2 formas de comprovar a esfericidade da Terra. Então, uma das respostas, né, é afirmar que os navios não caem quando ultrapassam a linha do horizonte, mas eles simplesmente somem gradativamente, mostrando que a Terra é redonda. Outra resposta também possível seria dizer que hoje já existem fotos da Terra tiradas do espaço, né, que são provas concretas do formato esférico da Terra, tá? Então, nós estudamos nessa unidade, unidade 4, no capítulo 1, né, que a Terra ela é esférica e não plana, tá bom? E para a gente concluir aqui a nossa correção da aula passada, a gente tem aí o relacionando conceitos, né, onde a astronomia estuda os corpos celestes, como a Lua e a Terra, tá? Né? E o Sol, né? O Sol que compõe o sistema solar, né? A Terra possui muitos movimentos, dos quais nós podemos citar os movimentos de translação e o movimento de rotação. No sistema solar, né, ele é constituído por satélites naturais, asteroides, planetas e cometas, tá? Ok? Então, verifiquem se fizeram direitinho, tá? Se não tiverem feito, dão uma pausazinha no vídeo e aí faz aí a correção, tá bom? Bem, agora nós vamos começar falando sobre, vamos iniciar hoje o capítulo 2, né? Tá? Esse capítulo 2, ele fala sobre a estrutura e os recursos naturais da Terra. A gente vai começar falando sobre a estrutura do nosso planeta, ok? Então, durante muito tempo, né, as pessoas elas procuravam entender como o nosso planeta ele era composto internamente, tá? Chegaram, inclusive, em alguns momentos, né, da história, a tentar perfurar o planeta Terra para poder analisar como era essa organização do nosso planeta. Só que eles só conseguiram, né, ir até uma profundidade de mais ou menos uns 12 quilômetros, ok? E essa profundidade ela é muito pequena, a gente acha que é muito, 12 quilômetros, só que o raio da Terra, né, se você adentrasse e perfurasse a Terra até a parte mais central, isso aí custaria, né, um total em quilômetros de 6.371 quilômetros, é o raio da Terra, né, como se você fosse perfurar até o centro da Terra, e 12 quilômetros é um número muito pequeno, né. Então hoje, né, os cientistas, eles propõem um modelo que a Terra ela é formada em camadas, tá? Em várias camadas que possuem composições diferentes. Bom, então nós temos 3 camadas, né, da Terra. No livro de vocês nós temos aí na página 245 essa disposição, né, e o nome das camadas. A gente tem a crosta terrestre, temos o manto e temos o núcleo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, né? Uma dessas camadas, todas essas camadas da Terra. Vamos começar pela crosta terrestre, ok? Então, ela compõe, né, a superfície da Terra, é o local onde nós vivemos, tá? Das 3 camadas, é a mais fina de todas.
ela é dividida, né, em duas partes, que nós chamamos de crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental, gente, ela é a parte mais grossa, né, a parte mais espessa, tá? Que varia de 35 até 50 quilômetros de diâmetro e tem grandes montanhas, cordilheiras, né, os Alpes, tá? Então essa extensão ela variava porque se a gente levar em consideração locais, por exemplo, nas cordilheiras dos Andes, né, a gente vai ter uma espessura bem maior, se a gente levar em consideração toda essa altitude, né, até a parte mais interna, tá? Então a crosta continental é aquela onde nós temos os continentes, tá? Já a crosta oceânica, o próprio nome diz, é aquela que engloba os oceanos, tá? Ela é mais fina, né? Ela pode variar de 5 a 10 quilômetros e em alguns locais ela pode ser até mais fina do que isso aí, certo? Então nós temos a crosta dividida em duas porções, continental e a crosta oceânica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manto, né? O manto, gente, é a camada mais espessa, né, da Terra. Tem mais ou menos 2.900 quilômetros de profundidade. O que nós encontramos nessa camada? Rochas sólidas, tá? E em alguns pontos, essas rochas sólidas, elas ficam pastosas ou líquidas e passam a ser chamadas de magma. Não sei se vocês já ouviram falar. O magma é aquele manto, tá? Que se originou a partir de rochas sólidas pela alta temperatura que acontece naquele local. Observe que a temperatura nessa região do manto, ela pode variar de 100 graus até 3.500 graus Celsius, né? 100 graus quando está mais perto da crosta terrestre, está um pouco mais frio, mas à medida que esse manto ele vai se aprofundando, né, na camada da Terra, de encontro ao centro da Terra, essa temperatura ela vai aumentando, né? Quanto mais perto ele estiver do núcleo, que é a parte central, mais quente ele vai ser, tá? Acredita-se que o núcleo, né? Esse núcleo ele seja constituído de duas camadas, tá? Tem o núcleo externo, tem o núcleo interno, ok? Eles apresentam a mesma composição, mas a temperatura deles é diferente. Por exemplo, a camada externa do núcleo, ou seja, o núcleo externo, ele é líquido, tá? Tem uma temperatura menor, né, do que a camada mais interna, que é sólida. Essa diferença, né, está na pressão. A pressão ela é muito maior no interior da Terra, fazendo com que mesmo as altas temperaturas, a pressão lá é tão grande que esse núcleo acaba se mantendo sólido, ok? Vamos lá. O núcleo, né? O núcleo é a camada mais profunda, né? Menos conhecida do planeta, tá? A profundidade, né? Olha só, 2.900 quilômetros até o centro da Terra, que fica a cerca de 6.371 quilômetros da superfície. As temperaturas são próximas dos 5.000 graus Celsius, é o local mais quente, né? E ele é formado basicamente por dois minerais, o ferro e o níquel, né? E como eu falei ainda há pouco, acredita-se que o núcleo seja constituído em duas porções, o núcleo externo ou a camada externa do núcleo, que é líquida, tá? E o núcleo interno, né, que é a camada que nós chamamos de sólida, que mesmo com altas temperaturas, né, ela se mantém sólida porque a pressão, né, no núcleo interno é muito maior do que no núcleo externo. Isso faz com que mesmo com tão alta temperatura, de até aproximadamente 5.000 graus Celsius, mesmo assim, por conta da pressão, essa camada interna do núcleo, ela tende a se manter sólida, ok? Aqui nós temos um desenho, né, que tem mais ou menos parecido no livro de vocês, tá? E ele mostra justamente essas camadas, né? Nós temos a crosta terrestre,
temos uma falha aqui, né? Uma descontinuidade, tá? Entre a crosta e o manto, que está representado aqui de marrom. Temos uma outra descontinuidade, temos o núcleo, né? Que está aqui de laranja, que seria o núcleo externo, e a parte de amarelo, que seria o núcleo interno. Aqui a gente tem uma outra configuração, só mostrando, chamando detalhe aqui para a espessura de cada uma das camadas, né? Nós temos aqui a crosta terrestre, na crosta terrestre nós temos a atmosfera, a astenosfera, a litosfera. Então, de forma geral, né, a litosfera é aquela camada da atmosfera onde estão as rochas. Temos a atmosfera, a camada onde está o ar, né? E temos a biosfera, onde vivem os seres vivos, que seria essa parte mais inferior, habitável, ok? Então, assim, aí aqui abaixo a gente tem, nessa região aqui, ó, pegando o manto, e aqui mais internamente, né, nós temos a camada interna, que é o núcleo, tá? Formado pela parte externa e pela parte mais interna, tá? Então, no livro de vocês é possível encontrarmos algumas desses esquemas, né, que melhor faz com que você consiga, né, compreender essas 3 camadas do nosso planeta, tá bom? Então, gente, a nossa aula de ciências de hoje ela vai ficando por aqui. A atividade vai na agenda de forma complementar a essa aula e a gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo.